Bom, para a gente falar das viagens do presidente Lula, dos encontros bilaterais, das reuniões, a gente conversa agora com Márcio Coimbra, que é cientista político, para ajudar a gente a entender os objetivos dessas viagens do presidente Lula. Oi, Márcio, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Uma satisfação enorme estar contigo conversando aqui no Metrópolis. Satisfação é toda nossa e eu queria já perguntar para você, para começarmos, as últimas viagens que o presidente Lula fez, eu citei aqui as duas últimas à Ásia, que foi ao Japão e Vietnã, e agora foi à China. Claro, antes ele acabou passando na Rússia, mas o interesse dessas viagens é estritamente comercial, econômico, ou tem aí um interesse de proximidade política também? Olha, Neila, é muito importante a gente observar, você coloca um ponto muito interessante da gente analisar, que é essa questão da política e da economia. Algumas viagens, ela tem um viés mais político e outras um viés mais econômico. Certamente ali, quando a gente está falando do Japão, a gente está falando de uma economia pujante, de uma economia muito grande, e certamente com o intercâmbio comercial que se pode criar, ele é muito importante. Claro que existe um viés político também, o Japão é uma grande democracia, o Brasil, como uma democracia, deve se aproximar de outras democracias, mas na viagem que ele fez à Rússia, foi uma viagem estritamente política, não econômica. Foi uma viagem que acabou deixando uma mensagem de que o Brasil está alinhado à Rússia na questão da Ucrânia, e isso ficou tudo muito mal visto no mundo ocidental. O mundo ocidental viu com perplexidade o presidente de uma democracia numa comemoração ao lado de 27 outros líderes que são líderes autocratas ou autoritários de todo o mundo. Existiam dois presidentes de duas democracias que estavam lá. O presidente da Eslováquia, Robert Fico, e o presidente Lula. O Robert Fico já é conhecido por ser parceiro do Putin há bastante tempo. Agora, o presidente Lula, que é o presidente de uma democracia grande, pujante da América, que é o Brasil, um dos maiores países do mundo, ele realmente chocou a esfera internacional com esse posicionamento que ficou muito mal visto. Agora, a viagem à China, ela tem um caráter político um pouco menor, ela tem um caráter econômico muito maior, porque a China é uma grande investidora no Brasil, a China também é um país que já produziu uma parceria com o Brasil muito forte, é o maior parceiro comercial do país, e para além de qualquer preferência ideológica que nós sabemos que existe do presidente Lula pelo presidente Xi Jinping, existe uma parceria econômica que precisa ser fortalecida, uma parceria econômica que precisa ser sempre realimentada, porque afinal de contas o nosso agro, o nosso PIB depende muito da relação que a gente tem com a China. Acordos que estão sendo feitos, acordos comerciais que estão sendo feitos entre China e Brasil, beneficiam mais a China do que o Brasil? Vimos aí, por exemplo, um investimento da China aqui no país nas ferrovias para ajudar a levar os insumos, que basicamente é minério de ferro e soja, para a China. A gente pode dizer que o benefício é maior do lado de lá do que daqui? Olha, esse é um ponto também essencial e muito importante, porque a China ela já tem feito vários investimentos nessa chamada nova rota da seda ao longo do mundo, e nós sabemos que esses investimentos que são realizados, eles não são realizados simplesmente porque a China quer ver a prosperidade dos seus vizinhos, dos seus parceiros. Não, ela tem interesses nos recursos minerais desses países, na infraestrutura desses países, e ela quer também lucrar muito com o dinheiro que ela está colocando nesses países. São investimentos que tornam muitas vezes países dependentes da economia chinesa e acabam se tornando vassalos políticos de Pequim. Ou seja, diante de um alto grau de investimento que se torna o que se chama de sino-dependência, isso acaba levando o país a ficar de joelhos nos fóruns internacionais, acompanhando as decisões da China em várias frentes.
Isso aconteceu em vários países da África, isso aconteceu com vários países da Ásia, e agora eles estão voltando o seu foco para a América Latina. O Brasil faz parte disso. E eu queria até chamar a atenção para um ponto importante que foi proposto pelo Luiz Carlos Rauli, deputado, um projeto de lei que é muito importante, que é um projeto que fala sobre a triagem dos investimentos externos no Brasil. O que o deputado Rauli propõe? Ele não quer brecar, ele não quer evitar o investimento externo no Brasil, mas ele quer que isso passe por uma triagem para que os setores do Brasil não sejam dependentes de um país ou uma economia tão somente. Ou seja, o Brasil precisa de investimento, sim, mas investimento diversificado. Vejamos o que aconteceu em Portugal e na Espanha recentemente, 2 países que ficaram às escuras. O maior acionista dos 2 países na área de energia é a China, né? E isso tornou os 2 países muito dependentes do capital chinês, em que controla a área de energia deles. E agora nós vemos também os portos em diversas nações, controladas pelos chineses também, e nós vemos a infraestrutura, de um modo geral, nas mãos dos chineses. É importante que os países se defendam executando esse tipo de projeto de lei, como está apresentando o deputado Rauli, que faz uma triagem desses investimentos externos. Vários países europeus já usam isso, Estados Unidos usa isso, o Japão já usa, a própria China usa isso, porque não quer ver sua economia dependente de outros países. Então, a gente precisa de investimento externo, mas um investimento externo que não afete a soberania de uma nação. No caso, a soberania brasileira não pode ser entregue para uma outra nação de uma forma tão fácil e tão simples. Então, investimento sim, mas investimento com critério, um investimento que não torne setores que nós temos, especialmente de infraestrutura, dependentes de uma outra nação. E aí eu estou falando de inteligência artificial, internet, 5G, portos, aeroportos, petróleo, ou seja, setores que são importantes, que vêm investimentos sim, mas diversificados de diversas nações. Márcio, as últimas viagens do presidente Lula e as próximas viagens, podemos dizer que são viagens que... Falo das viagens comerciais. A gente pode dizer que são viagens onde o presidente Lula vai buscar novos acordos e novos parceiros comerciais com receio do tarifácio e das taxações que foram impostas pelos Estados Unidos, ou seja, buscando ampliar os parceiros comerciais? Isso geralmente é algo que vários presidentes procuram. Eu, quando fui diretor da Apex, no passado, uma das principais focos que nós tínhamos era de nós trazermos novos parceiros comerciais para o Brasil. Ou seja, o Brasil precisa parar de ter uma dependência tão grande de outras nações. E para isso, também pode usar o exemplo chinês. A China, ela não tem dependência comercial com uma só nação. A maior nação com que eles exercem o comércio é os Estados Unidos. E está ali na faixa de um pouco mais de 10%. Todos os outros são fracionados em termos muito pequenos. O Brasil não. O país possui uma dependência enorme da China, nós também possuímos uma outra dependência muito grande dos Estados Unidos e também um outro foco que também é uma dependência grande da União Europeia. Só falando nesses 300, a gente está falando de mais de 70% do comércio brasileiro. Então, é importante que um presidente sempre busque novos comércios, novas rotas comerciais, possibilidades de trocas comerciais que vão além daquilo que a gente está acostumado, com países que muitas vezes não têm relações tão próximas com o Brasil, até porque não se falam muito. Agora, a gente precisa realmente levar a nossa economia para outras fronteiras, explorar novos mercados e fugir de uma dependência de uma só nação, porque a gente não pode viver daquela verdade que sempre se fala nos mercados internacionais, que se a China espirra, o Brasil pega uma gripe. Isso não pode acontecer. O país tem que ser soberano e tem que ter
rotas alternativas de comércio para evitar a dependência de uma só nação. Então, nesse caso, as viagens internacionais, elas ajudam a abrir isso. Mas nós temos instrumentos como a Apex Brasil e como outros instrumentos comerciais internacionais que ajudam o Brasil a todo momento estar trabalhando nesse sentido. Bom, o presidente Lula fez várias críticas e duras críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro por ter encerrado as relações internacionais, fechado portas com outros países que não fossem os Estados Unidos. A gente pode dizer que esse governo Lula III, ele tem sido melhor nessas relações internacionais ou tem sido menor nesse quesito relações internacionais do país? Olha, o que o presidente Lula está fazendo é um proselitismo político. O que ele está querendo é criar um modelo de polarização, como é tradicional dentro da política brasileira, para mostrar de que ele está alcançando mais resultados se comparando com um outro presidente, que concorreu nas últimas eleições com ele, que ele venceu. Então, na verdade, a gente já está aí vendo uma reedição de uma campanha presidencial que vem se apresentando. Agora, em termos de relações internacionais, nós vemos que existiu no início do governo Bolsonaro, com o ministro Ernesto Araújo, em especial, realmente uma mudança de fundo na política externa brasileira. Uma mudança que visava aproximar o Brasil de democracias, aproximar o Brasil de países que têm maior liberdade e, com isso, são países que trazem também um sistema de direito que dá confiabilidade para as duas partes negociarem, países que têm um Estado de Direito estabelecido, regras claras, uma democracia estável, liberdade plena. O ministro Ernesto Araújo começou esse movimento. Infelizmente foi interrompido no meio do governo Bolsonaro, e quando o Bolsonaro deu uma guinada também a uma postura um pouco diferente, aproximando o país de países mais autoritários, como foi a questão da Rússia, quando ele não se posicionou de forma clara contra a invasão da Ucrânia. Me parece que, em alguns aspectos, até as políticas externas do final do governo Bolsonaro e do governo Lula, de alguma forma, elas se confundem e se parecem. A postura do Brasil em relação à China, que começou a se aproximar já do meio para o final do governo Bolsonaro, ou também a proximidade da Rússia, me parecem muito similares na segunda metade do governo Bolsonaro e do governo Lula. Inclusive, amigos diplomatas me falam que não mudou nada em diversos aspectos da política brasileira daquela época, de um governo para o outro. Então, acho que a gente precisa ficar muito atento a isso, precisa ficar muito atento ao proselitismo político de um lado e o que a realidade internacional nos mostra no cotidiano do poder e da política de bastidores. Se vai haver mudança ou não daqui para frente nessas viagens e nas relações internacionais do presidente Lula. Márcio, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente no Boletim. Eu que agradeço, gente, o convite, estar aqui contigo, estar aqui com toda a audiência do Metrópolis. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com você. Até a próxima.